E eu não sei se você que está aqui já teve vontade de desistir em algum momento da sua vida ou em vários momentos da sua vida. Tem momentos que tudo que você faz parece que ainda não é o suficiente. E aí você começa a lutar, mas parece que a força vai acabando. É como se você estivesse nadando em alto mar, só que tá contra a maré, entendeu? Então é invencível, é algo que você vai gastar energia, vai gastar suor, vai nadar e literalmente vai morrer na praia. Então eu senti um pouco disso na minha vida e foi um momento que eu comecei a questionar. Eu falei, gente, será que as pessoas que têm sucesso, será que não é sorte? Deve ser questão de sorte mesmo, porque não pode. Eu faço de tudo, eu me dedico, eu trabalho, eu faço hora extra. E apareceu um monte de gente dando um monte de palpite do que eu tinha que fazer ou não. Ah, eu fiz isso, deu certo, funcionou, eu ia, tentava aplicar e as coisas não funcionavam, continuavam não dando certo. Não estava sendo tão fácil assim. Eu falei, gente, é sorte. Como que algumas pessoas com menos experiência que eu parece que estão tendo resultado e eu não? Então eu me questionei isso em alguns momentos da minha vida. E aí nesse momento eu pensei em desistir. Eu pensei que eu era uma pessoa incapaz. Comecei a questionar as minhas capacidades. Comecei a ter um sentimento assim de total desânimo. Sabe aquele sentimento que você não quer fazer mais nada? Foi mais ou menos isso que eu senti. Eu não estava disposta a fazer nada, eu não queria mais aprender, não queria conversar, não queria ver gente, não queria nem passear, porque você vai desanimando, você vai sofrendo com essa situação. E foi isso que começou a acontecer comigo. Só que qual foi o grande ponto da virada, assim, pra mim, que deu muito certo, que funcionou, e que depois funcionou para vários alunos que eu tenho ajudado durante essa jornada. E eu tenho certeza que se você estiver passando em algum momento assim, ou se você já passou, talvez você já até saiba, né, esse grande segredo da virada. Mas foi um momento em que eu pensei o seguinte, eu falei assim, primeiro, se eu ficar reclamando, lamentando, que era o que eu mais fazia. Gente, por mais que eu falasse, não tô reclamando, não quero reclamar, não suporto pessoas que reclamam, mas comigo mesma, sabe? Pra mim mesma, eu ficava questionando, eu questionava Deus, eu questionava as coisas, eu falava, não é possível. E eu tentava, mas eu sempre ia com pouco gás, com pouca força. Eu já ia com a crença de que não ia dar certo, essa é a verdade, sabe? Eu já ia falando, tá, eu vou tentar, todo mundo tá falando, tal, vou fazer, mas sei não, viu? Já ia sem esperança. E aí, claro, dava tudo errado. E aí eu peguei e falei, o que eu tenho que fazer diferente? E aí foi onde eu peguei e falei, bom, eu acho que eu preciso ver quem eu quero ser. Então, quem são as pessoas de sucesso? Quem são as pessoas que me inspiram? Quem são as pessoas que eu admiro? Quem eu quero ser? Quem é referência pra mim? E eu quero ir aprender com essas pessoas. Será que elas nunca tiveram momentos difíceis? Será que elas nunca pensaram em desistir? E se em algum momento elas pensarem em desistir, o que elas fizeram para reverter esse quadro? E eu comecei a falar desde familiares, tios que realmente eram bem-sucedidos, pessoas admiráveis. Tem até a história que eu conto em várias das minhas palestras sobre um tio meu que eu admiro demais e que ele falou que ele tinha como missão ser um divisor de águas por onde ele passasse. Eu adotei imediatamente isso para mim e comecei a buscar com líderes. Comecei a buscar com pessoas que eu nunca nem conhecia, mas que pra mim era guru, mentor, sabe? Nos livros, nos cursos. Comecei a fazer muito curso e comecei a estudar tudo. Eu montei um plano de estudo pra mim. E o plano de estudo era o seguinte. Eu chegava em casa, eu trabalhava o dia inteiro, estudava. E eu chegava em casa, eu tinha que ler, eu tinha que pegar tudo que eu vi nos cursos e eu começava a anotar. Gente, todo final de semana praticamente eu tinha um curso. Foram 3 finais de semana por mês. Eu tinha um final de semana geralmente mais ou menos livre, que era o momento que eu ainda ajudava a colocar os planos de ações. Foram mais de 36 cursos em um ano. Tem pessoas que falam assim, ai Tati, olha, já tentei de tudo. Comprei 8 cursos e até hoje não mudou nada. Eu falei, 8 cursos que você comprou? Eu comprei 36 cursos. Eu investi em mim 36 vezes em um ano. Eu tenho uma pasta desse tamanho só de certificado. Mas claro, certificado, teoria não é nada. O que importa é o que você vai fazer com esse conhecimento. E o que importa é que eu fui buscar conhecimento. Eu fui buscar conteúdo para aplicar na minha vida e transformei toda essa teoria em prática. Então é interessante porque muitas pessoas falam assim, Tati, eu sou funcionária.
Sabe, dá pra estudar sobre produtividade, dá pra aplicar isso na minha vida, vai mudar alguma coisa na minha vida, porque eu não sou dona de uma empresa. Eu não sou vendedora que se eu trabalhar mais, eu ganho mais no final do mês. Eu não trabalho como autônoma, como profissional liberal, então não funciona pra mim. Começou a funcionar pra mim quando eu era funcionária, gente. E eu era funcionária, ganhava lá meu salário fixo, mas eu comecei a inovar, eu comecei a fazer diferente. Eu comecei a trabalhar intensamente nisso. E eu chegava em casa, muitas vezes, eu ficava de meia-noite às 3 horas da manhã só fazendo um plano de estudo. Eu pegava os livros, ai Tati, nossa, mas me dá sono, me dava sono também. Só que naquela época eu sabia que eu tinha um sonho. E eu sabia que se eu não saísse daquela zona de conforto, se eu não saísse daquele ciclo negativo que eu estava só afundando, eu estava com desânimo, eu estava com baixa autoestima, sentimento de incapacidade, medo. Eu estava já com síndrome do pânico, sabe? Assim, não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, eu estava nesse estado. E eu sabia que se eu não mudasse isso, eu ia só afundar mais. Então eu falei assim, eu vou colocar agora todas as minhas fichas. Eu vou colocar todas as minhas cartas para eu conseguir sair desse estado. Eu podia escolher ser fracassada pro resto da minha vida, era isso que eu era naquela época. Eu era um pleno fracasso, gente, dava vergonha, sabe? Dava vergonha de sair para trabalhar e chegar sem resultado nenhum. Me dava vergonha de ser o último lugar no ranking de vendas. Me dava vergonha de me esforçar tanto e ver as pessoas. Sempre uma coisa que eu questionei muito foi que eu falei assim, gente, por que as pessoas conseguem memorizar as coisas, sabe? Isso gera até uma emoção, assim. Por que as pessoas conseguem memorizar as coisas com facilidade? Por que elas conseguem se destacar com facilidade? Pra mim, nunca nada foi muito fácil. Pra mim, tudo eu tive que dedicar muito, pagar um preço muito grande. Essa foi a minha vida, sabe? Essa foi a minha jornada. Nunca caiu nada do céu, nunca. E aí eu pensava, parece que para outras pessoas é tão mais fácil, por que para mim não é tão fácil assim? Por que eu preciso me dedicar tanto, sabe? Essa era um pouco da minha vida. Claro que eu me emociono muito em lembrar desses momentos, porque foram momentos muito difíceis. Momentos que ninguém conhece o que eu passei. Momentos de não ter dinheiro para comprar um pão, entendeu? E aí é onde que vale todo o sentido. Uma vez, um pouco antes desse sofrimento todo que eu passei, eu fui reclamar para uma pessoa e essa pessoa falou assim, Tati, você ainda não mudou porque tá doendo pouco. Eu lembro direitinho, como se fosse hoje. Essa pessoa falando pra mim, falou, você poderia estar muito melhor, mas você não tá, porque ainda tá doendo um pouco. E eu lembro que na época eu fiquei numa indignação. Eu falei assim, como tá doendo pouco? Ele não sabe da minha vida, ele não conhece da minha história, como tá doendo pouco? Foi isso que eu pensei naquele momento. Só que depois eu fui avaliar e realmente estava doendo pouco, porque eu precisei passar fome para eu poder mudar. Eu precisei perder tudo que eu tinha para eu conseguir mudar, sabe? E aí naquele momento eu já não estava mais preocupada com assistir novela. Naquele momento eu não estava mais preocupada com luxos da vida. Naquele momento eu estava preocupada com outra coisa. Eu estava preocupada assim, eu preciso ser um sucesso. Eu preciso ter orgulho de mim. Sabe, eu preciso dar a volta por cima. Era isso que eu me preocupava naquela época. Então nesse momento foi o momento em que eu realmente dei a volta por cima. Mas o preço foi alto. Dói, gente. Dói dar a volta por cima. Dói por quê? Porque envolve renúncias. Abrir mão de prazeres imediatos, sabe? Abrir mão de gastar dinheiro com balada, de gastar dinheiro com lazer, de gastar dinheiro com bens supérfluos, de gastar dinheiro. Eu fiquei mais de 5 anos sem ligar uma TV lá em casa. Mais de 5 anos sem ligar. Gente, eu não ligava nem final de semana. Por quê? Porque eu estava muito disposta a mudar a minha vida. Então as pessoas que querem mudar a sua vida tem que ser um compromisso que você vai fazer consigo mesmo. Ninguém vai mudar isso por você. É você quem vai mudar. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu estudava e eu lembro que eu chegava meia-noite, aí como eu sentia sono, eu pegava o livro e começava a ler os materiais, as apostilas do curso. Eu pegava elas e eu começava a ler andando pela casa. Era a única maneira de eu conseguir ficar acordada para absorver. E de fato é isso. A gente só vai ter as nossas vidas transformadas quando a gente se comprometer.
Quando a gente realmente falar assim, olha, essa técnica já foi comprovada? Essas estratégias realmente funcionam? Essas estratégias fazem a diferença e já mudaram a vida de outras pessoas? Se mudou a vida de outras pessoas, se existe comprovação científica, se existe prática, por que não vai funcionar para mim? Só não vai funcionar para mim se eu não aplicar na minha vida. É essa clareza, sabe, que a gente tem que ter. Se eu colocar isso em prática na minha vida, isso vai mudar, isso vai fazer a diferença. Cada curso que eu fazia, eu começava a recuperar a minha autoconfiança, a recuperar o meu senso de me sentir capaz, a recuperar a minha autoestima, sabe, a recuperar a minha força. E com cada ideia, com cada estratégia que eu ia implementando assim, eu via as coisas acontecendo, eu via os resultados, e aí é onde que entram as pequenas vitórias. E eu comecei a comemorar, comecei a reconhecer, comecei a perceber que era possível. Eu só estava nas estratégias erradas, eu estava muito esforçada, muito dedicada, tentando muito, mas estava com as estratégias erradas. A partir do momento que eu tive acesso à estratégia certa, porque eu busquei isso e comecei a colocar em prática na minha vida, tudo mudou. Então o que eu quero convidar você aqui para pensar agora é pensar a desorganização que a sua vida está hoje. Quais são os prejuízos, os danos que isso tem trazido? Eu lembro que a desorganização estava muito grande. Eu lembro que é até engraçado, né? A gente pega no físico para trazer para o emocional. Eu comecei organizando minha casa, eu comecei organizando roupas que eu já não usava mais, me desfazendo de coisas antigas. E as coisas começaram a acontecer. Então comece a pensar o que está errado, quais são os ladrões, quais são os vilões que têm detonado seus sonhos, que têm detonado seus projetos, que têm destruído o seu tempo. Todos nós, uma das coisas que todo mundo cansa de falar, mas é algo muito real, acho que por isso que muita gente fala, é que o tempo é o valor, é o patrimônio mais valioso que nós temos. E se a gente não souber utilizar de forma sábia, né, de uma forma estratégica o nosso tempo, a gente está perdendo oportunidades, perdendo dinheiro, perdendo vida, perdendo uma jornada de alegria, uma jornada de abundância, uma jornada de realização, a vida que a gente merece ter. A gente perde porque falta de planos, falta de sonhos, falta de projetos, falta de estratégias para chegar lá, de planos de ações, de aprender a construir a agenda, de aprender a dizer não para os ladrões do tempo. Se você fizesse algo que você realmente tivesse amor, paixão, e se você focasse em um projeto e visse esse projeto avançando e visse esse projeto dando resultado, como seria? Você chegaria orgulhoso e orgulhosa de si mesmo. Você chegaria em casa satisfeito. Muitas pessoas querem até fazer mais, porque tá tão empolgante, tá tão prazeroso aquilo, que a pessoa quer continuar, ela quer terminar logo, ela quer ver o resultado, ela quer comemorar com as pessoas, ela quer entrar em novos projetos, novos desafios, porque as coisas estão fluindo, as coisas estão dando certo, é diferente, sabe? Mas, Tati, por que nada meu dá certo? Porque tá tudo travado. Essa trava é falta de estratégia. E tudo isso pode ser destravado como foi na minha vida. Mas a partir do momento que eu fui buscando conhecimento, estudando, aplicando aos poucos, no meu dia a dia, colocando tudo isso em prática, é como se uma cortina se rasgasse e eu conseguisse ver o outro lado. E quando eu vi o outro lado era de muita abundância. O outro lado era de muita realização. Sabe, era um lado que eu nunca imaginava. Tem uma parte na Bíblia que fala sobre isso. Fala assim, aquilo que os seus olhos nunca viram. Aquilo que a sua mente nunca imaginou. Aquilo que nunca passou pelo seu coração. É o que Deus tem preparado para você. E se Deus tem preparado algo tão grandioso, algo tão sublime para nós, por que a gente não vê? Porque tem as travas. E a gente tem que destravar. E esse destravar é buscar as estratégias, as ferramentas, o conhecimento. O conhecimento liberta. O conhecimento é o poder. O conhecimento gera autoestima, gera autoconfiança, gera segurança. O conhecimento gera resultados na sua vida. E tem pessoas que talvez pensem assim, mas Tati, quando eu paro e penso, eu não tenho sonho. É porque você nunca parou para pensar sobre isso. Mas se você parar um pouquinho e usar o passo a passo que eu sempre ensino, é inevitável. Você vai conseguir achar o seu sonho.
Entendeu? E às vezes é um tempinho a mais que você vai gastar que outras pessoas. É muito comum. É muito comum as pessoas não sonharem hoje. Por quê? Porque as nossas escolas não ensinam isso. Muitas escolas não ensinam as crianças a sonharem, a ter objetivos, a terem planos. Então a gente vive a vida meio que deixa a vida me levar. E quando a gente vê, já se passaram 5 anos, 10 anos, 20 anos. Os nossos filhos, depois vieram netos, depois bisnetos. E aí, qual foi o sentido de tudo que nós vivemos aqui? Qual foi o sentido do que a gente passou? Eu nunca imaginava que eu teria a vida que eu tenho hoje, nunca. Sabe, eu sonhava, sempre fui uma pessoa muito sonhadora, tal, mas foi muito além dos meus sonhos. Então tudo isso é muito possível quando a gente se dedica, quando a gente se compromete com a gente mesmo e busca as estratégias certas.